Bom, então, oficialmente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa web aula sobre orientações de prova. Meu nome é Bruna Caritá, eu sou coordenadora aqui do Polo Piracicaba Alto. Estão comigo nessa aula hoje a Ariane, que é responsável acadêmica aqui pelo Polo Piracicaba, e a Noélia, que é responsável acadêmica pelo Polo de Ribeirão Preto Centro, tá? Essa aula é compartilhada entre os dois polos, tá? Então, a gente tem aqui hoje na aula alunos de Piracicaba e também alunos de Ribeirão, tá? Essa aula é geral para todos os cursos, para a gente orientar vocês o sistema de notas, os dias de prova, como faz para vocês acessarem essas provas online pela área do aluno. E, então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal, na minha apresentação. E aí, ao final da apresentação, vocês podem aí abrir o áudio, enfim, caso vocês tiverem alguma dúvida. Enquanto eu for fazendo as explicações do slide, se forem surgindo dúvidas, coloquem as dúvidas de vocês no chat, que a Noélia e a Ariane, que estão comigo aqui na aula, elas vão respondendo e me ajudando aí nas dúvidas de vocês, tá? Mantenham, então, os áudios desligados e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar aí pelo chat que as meninas vão me ajudar e eu também fico de olho aqui no chat para poder auxiliar vocês, tá? Espera que tem um aluno que falou que está sem áudio aqui. Pessoal, me deem um ok, por favor, se todos estão me escutando. Me deem um ok aí no chat, se estão me escutando. Se meu áudio está bom, se estão me vendo, tudo certinho. A Eduarda falou que está dando para escutar. Beleza, é que às vezes alguns alunos não conseguem ativar o áudio aí no microfone, então é só para eu saber se o meu áudio está bom. Pessoal, eu estou acessando de dois dispositivos, tá? Eu estou logada no computador e vocês me veem, me escutam pelo celular, tá? Então, caso meu vídeo trave ou o áudio trave, me avisem pelo chat que eu consigo visualizar e ver se eu estou tendo algum problema aqui de conexão, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Essa aqui. Me deem um ok aí, se vocês estão visualizando aí a minha apresentação. Me deem um ok no chat, por favor. Ok. Belezinha, então, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre as provas, tá? Hoje aí a nossa aula, no dia 26 de maio, das 18 às 19 horas, para os alunos de Piracicaba e de Ribeirão, né? E eu aqui, Bruna Caritá, que sou a professora e coordenadora aqui do Polo, tá? Então, o que a gente vai falar um pouco hoje nessa aula? É importante a gente já começar a aula, pessoal, falando da antecipação das disciplinas de junho, tá? Então, as disciplinas de junho, elas foram antecipadas para o mês de maio, então essas disciplinas já estão abertas. As atividades de sistematização estão disponibilizadas de maio e junho desde o dia 10/5 e elas fecham no dia 1, tá? Muitos alunos, eu atendi alunos essa semana que viu essa semana que tinha essa antecipação, tá? Então, o Polo enviou e-mail, nos avisos da disciplina também está orientada essa antecipação, tá? Por que acontece essa antecipação? Justamente pelo calendário de provas, tá? Como a prova já é na próxima semana, né, no dia 3 e 4 de junho, a faculdade, ela antecipa a disciplina de maio, abre os conteúdos, abre as atividades de sistematização para os alunos poderem estudar, fazer as atividades e se preparar para as provas que já são agora próximo aqui na primeira semana de junho, tá? Essa mesma situação de antecipação de disciplinas vai acontecer também no próximo semestre, onde as disciplinas de dezembro também são abertas em novembro. Então, essa antecipação de disciplinas não é uma coisa que está acontecendo somente este semestre, ela vai acontecer sempre, por conta do calendário de provas, tá? Então, sempre a última disciplina do último mês do semestre, ela é antecipada e aberta junto com a disciplina anterior para vocês poderem ter tempo de fazer as atividades
e se prepararem para as provas, tá? Então, olhem lá, quem não fez ainda ou quem não viu, entre no Blackboard, acesse a disciplina de junho e a de maio, elas estão abertas lá com os conteúdos para vocês fazerem as ASs até o dia 1º, tá? Até o dia 1º de junho. Então, a gente vai refrescar a memória de vocês como que funciona o sistema de avaliação, tá? Então, a gente tem aquela nota A2, que a faculdade chama de nota A2, que são as atividades de sistematização, que valem 4 pontos. Essas que eu falei que estão abertas até o dia 1, né, de maio e de junho, tá? Essa nota vocês fazem lá pela plataforma, pelo Blackboard, dentro da disciplina. Então, mensalmente, vocês têm lá o prazo para a realização das ASs e elas valem 4 pontos. Essa nota, ela fica guardadinha ali, justamente para ela ser somada com a nota da prova, que vale 6, certo? Lembrando que a prova ela é semestral, ela é uma vez por semestre. Então, todo mês você vai ter as atividades para fazer, cada disciplina no seu mês correspondente, e uma vez por semestre você faz a prova de todas essas disciplinas do semestre, tá? Tanto as questões, as atividades de sistematização, quanto as questões da prova, elas são questões de múltipla escolha. O que significa isso? De alternativas, tá? Então, não é uma questão, por exemplo, da prova que você vai ter que escrever, fazer uma questão dissertativa. Não, são questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E, tá? E você escolhe a alternativa que você acha que seja a correta, tá? Então, o que vai cair na prova 1? Então, vai cair 6 questões por disciplina, referente a todas as unidades de estudo que você estudou no semestre, mais as 2 questões de conhecimentos gerais. Para chegar nessa nota final de 6 pontos, cada acerto na questão da disciplina vale 0,8. Então, por exemplo, se você acertar 6 questões daquela disciplina, você tem 4,8 pontos, tá? E as 2 questões de conhecimentos gerais, cada questão vale 0,6, no total 1,2. Somando 4,8 com 1,2, vocês têm aí a nota 6, que é a nota da prova, a nota máxima da prova, tá? Então, essa pontuação de conhecimentos gerais, ela é comum para todas as outras disciplinas. Vai variar o quanto que você acertou ou errou das questões da disciplina, tá? Então, eu tenho a minha nota da prova, vou somar com a minha nota das atividades de sistematização, eu tenho a nota final da disciplina, certo? Quanto que eu preciso para passar? 6 pontos, certo? Então, veja, se você tem 4 pontos na A2 e, por exemplo, tirou 6 na prova, você vai ter 8 pontos, passou na média, ok. Ah, eu tenho 4 pontos na A2 e eu tirei 2 na prova, somou 6 pontos? Ok, tá? Aí eu falei 4 e 6 dá 10, né? Eu estou confundindo aqui, tá? Acho que alguém tem que estar sem áudio, a Ariane vai te ajudar aí, Pedro, tá? Você ativar o seu áudio. Tudo bem, pessoal? Essa questão de notas, ficou claro quanto vale a prova, quanto vale a atividade de sistematização, quanto vale cada questão de cada disciplina? Me deem um ok aí no chat, se ficou claro. A média, que é 6, ok. Caso tiver dúvidas, coloquem aí no chat, tá? A gente vai explicando certinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Se eu somei a minha nota 2 com a minha nota 1, né, das atividades de sistematização com a minha nota da prova, e deu acima de 6 pontos, eu estou aprovado, né? Deu acima da média, eu estou aprovado, tá? Se essa somatória der abaixo de 6 pontos, você está reprovado por nota e você tem que fazer a AF. O que é a AF? A AF é a avaliação final, tá? Então, você ainda tem uma terceira chance de nota, que é fazer a avaliação final. Para que serve a avaliação final? Para os alunos que não fizeram a 1, perderam, enfim, esqueceram do dia da prova e tal, ou para os alunos que fizeram a prova, mas não conseguiram a média nessa somatória, tá? O formato da avaliação final ela é idêntica à avaliação A1, 6 questões por disciplina, 2 questões de conhecimentos gerais, tá? A nota da avaliação final, pessoal, ela não vai somar a mais, ela vai substituir a nota da A1. Para a composição da média, vale a maior nota. Então, a A1 e a F, elas têm o mesmo peso, tá? Se você fizer a F e for melhor, é a nota da F que vai ser somada com a sua A2 para ser a sua média final da disciplina, tá bom? Deixa eu ver se subiu algumas perguntas aí. A Rafaela perguntou, conhecimentos gerais já está junto com as demais disciplinas? Sim, Rafaela, está lá no Blackboard, eu vou mostrar para vocês o caminho, tá? São 2 temas de estudo e na prova vai cair 2 questões, tá?
A Camila até perguntou aqui, são apenas 2 questões de conhecimentos gerais que contam para todas as disciplinas, é isso? Isso, Camila, correto. Você só vai responder 2 questões, tá? Cada questão vale 0,6. Os acertos que você tiver nas questões de conhecimentos gerais são somadas para todas as outras disciplinas. A nota de conhecimentos gerais é uma nota comum para todas as disciplinas, tá? A Ariane já falou aqui para a Rafaela, Noélia também, obrigado, beleza. Então, vamos seguindo. Então, pessoal, é importante falar que as provas serão online pela área do aluno, vida acadêmica, consulta de provas, tá? Mais para frente eu vou explicar certinho esse passo a passo. Então, o que vai cair nessa prova? Disciplinas de fevereiro, março, abril, maio e junho, 2 questões de conhecimentos gerais. As provas serão nos dias 3 e 4 de junho, já na próxima semana. Elas abrem na sexta-feira, a partir das 8 da manhã, e elas ficam lá disponíveis para os alunos fazerem até sábado, às 23h59, tá? O que é importante? Essas disciplinas que eu coloquei que caem na prova, fevereiro, março, abril, maio, junho, é referente ao ingresso do aluno, porque tem alunos que ingressaram em fevereiro, tem alunos que ingressaram em março, tem alunos que ingressaram em abril e agora em maio. Então, eu pus um exemplo aí para vocês. Por exemplo, os alunos que ingressaram em maio vão fazer somente as provas de maio e junho, certo? Porque eles não cursaram as disciplinas anteriores, porque eles entraram no decorrer aí do semestre, tá? Então, é mais para vocês se organizarem aí, porque às vezes o aluno ele olha, não, mas eu não cursei em fevereiro, porque eu entrei depois, não vai cair na prova. Cai na prova as disciplinas a partir do seu ingresso, né? Do mês de ingresso aí do semestre. Se você estudou o semestre inteiro, vai cair as disciplinas do semestre inteiro, tá? Sobre essas datas de prova, você vai escolher um dia desses 2 dias aí para você fazer a prova, ou sexta ou sábado. Quando você abrir a sua prova, vão estar todas as questões lá. Então, não é possível, por exemplo, você abrir a prova e fazer uma parte da prova no dia 3 e terminar a prova, abrir de novo dia 4. Não é possível. Assim que você abrir a sua prova, vão estar todas as questões lá referentes às disciplinas do semestre. 6 questões por disciplina e as 2 questões de conhecimentos gerais, certo? Então, se organizem aí na agenda, anotem na agenda, não deixem para o último dia, último horário, tá? Pensem aí em fazer essa prova com tranquilidade, com horário tranquilo, para que você tenha aí o tempo né, ideal para você pensar nas questões, responder as questões com tranquilidade, tá? E a avaliação final, né? Quando vai ser? Caso eu precise realizar a avaliação final, ela vai ser nos dias 24 e 25 de junho, tá? O Ramon perguntou, 6 questões por disciplina? Correto, Ramon. 6 questões por disciplina, tá? Caso vocês não alcancem a média pela prova 1, ou não façam, porque lembra que eu falei, pode ser que o aluno não faça. Às vezes o aluno esqueceu, às vezes o aluno, enfim, não pôde fazer, esqueceu, pode ter vários motivos aí. Teve uma emergência na família, não consegui fazer minha prova 1. Você vai fazer a F, e aí é a última chance de nota, tá? Então, se organizem para realizar a 1, né? Caso você passe em todas as disciplinas, vocês já estão livres, certo? Caso não passe ou não alcance a média, ou, enfim, tem algum problema, não consiga realizar a prova, vocês ainda podem fazer a F. Lembrando que a avaliação final, ela chama final porque ela é final mesmo, não tem outra prova, tá? Então, a F vai ser nos dias 24 e 25, das disciplinas que você não alcançou a média na 1, mais 2 questões de conhecimentos gerais, tá? Então, na avaliação final, você não faz todas as disciplinas do semestre, você só vai fazer as disciplinas que você não alcançou a média, certo? E aí repete de novo a explicaçãozinha da F, né? Para quem não alcançou a média, para quem não fez a 1, são 6 questões por disciplina, 2 questões de conhecimentos gerais, e a nota da F substitui a nota da 1, tá? Valendo a maior nota na composição da média. Deixa eu ver que subiu algumas perguntas aqui. A pergunta do Ramon eu respondi, 6 questões por disciplina. A Rafaela perguntou, fiz o simulado e consegui 0,8. Como funciona a pontuação da 1? Ótima pergunta, Rafaela, porque os alunos ficam com muitas dúvidas. Quando a gente orientou a questão do simulado, para alguns alunos, viu, pessoal, foi disponibilizado um simulado
das matérias do curso, para os alunos testarem os conhecimentos. Não foi para todos os alunos, foi para um grupo de alunos que a faculdade disponibilizou esse simulado. E para esses alunos que quiserem fazer esse simulado, não era obrigatório também, eles poderiam ter até um ponto somado na 1. Esse um ponto, Rafaela, até um ponto, no caso você tirou 0,8, ele é somado até a nota máxima da prova, que é 6. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Se você tirou a nota na sua 1, por exemplo, 5,5, certo? Você tem 0,8 do ponto de simulado, você tem a nota máxima 6, entendeu? Não vai passar de 6. Então, no caso, nesse exemplo que eu estou usando aqui, se você tem 5,5 de nota de prova, vai somar aí só meio ponto para até chegar a 6, entendeu? Agora, eu tirei 5 na prova 1, mais 0,8, então você tem 5,8, tá? É que a nota máxima, ela não passa de 6. Então, a nota que você tirou no simulado, ela vai até 6. Por exemplo, se você gabaritar a prova, tirar 6 na prova, essa nota do simulado ela não é somada, tá bom? Ficou claro, Rafaela? O Gabriel perguntou, nas provas online anteriormente, tinha 2 opções de prova com as mesmas perguntas, como se fosse refazer a prova. Vai ser assim também? Gabriel, existia anteriormente segunda tentativa de prova, tá? Não eram as mesmas questões, eram questões diferentes, tá? A gente não teve essa orientação ainda. Até as informações que eu estou passando para vocês são informações gerais que a gente teve, tá? Se vai ter ou não essa segunda tentativa de prova e tal, a gente vai ter uma reunião com a faculdade na segunda-feira, e aí na terça eu vou pegar todas essas informações e vou disparar para vocês por e-mail. A Noélia também vai enviar aí para os alunos de Ribeirão, tá bom? E aí vocês têm certeza se vai ter 1 ou 2 tentativas, tá? Mas o que eu vou informar para vocês hoje na aula, uma tentativa, tá? Se tiver a disponibilização da segunda tentativa, eu vou informar por e-mail, tá bom? A Eduarda, o simulado dia 11/5 e 21/5. Isso, Eduardo, o simulado foi disponibilizado em 2 dias, caso você tenha feito e tenha tido alguma nota, vai ser somado na sua prova 1, tá? A Rafaela perguntou, essa soma de médias é automática? Sim, Rafaela, é automática. Só que ela tem um dia específico para ela subir no sistema e eu vou explicar certinho o dia que vocês vão conferir essa somatória aí das notas, tá? O Pedro perguntou, só confirma a data da prova, por favor, eu estava com problema de transmissão. Pedro, eu vou voltar um slide aqui. Espera aí que acho que deu pau aqui. Aí. A prova 1, Pedro, vai ser nos dias 3 e 4 de junho. Opa, saiu de novo. 3 e 4 de junho, tá? Você que não pegou aqui, acho que as meninas até colocaram aqui no chat para você, mas eu voltei o slide, tá? O Fernando, onde está esse simulado? Eu não vi. Fernando, pode ser que não tenha aberto para você, tá? Porque os alunos que, como eu falei, a faculdade não liberou esse simulado para todos. Ela selecionou alguns alunos para fazer uma pesquisa de conhecimento, informou esses alunos por e-mail e o Polo também informou. Então, é uma lista, são um grupo de alunos específico, tá? Quem determinou esse grupo de alunos foi a universidade, ok? Caso você não tenha visto ou tenha passado, realmente pode ser que você não esteja nesse grupo, tá bom? A Camila perguntou, as provas estarão separadas por disciplina ou estará organizada como simulado? Camila, as provas estarão separadas por disciplina, tá? Então vai ter, por exemplo, disciplina História da Arte, aí vai ter as 6 questões. Disciplina de pintura, as 6 questões. Então, o aluno, quando você abrir a prova, você consegue identificar quais são questões de cada disciplina, tá? Vai vir separadinho por disciplina, tá bom? Aqui a Ariane respondeu o Pedro, tal. Belezinha. O Fernando, mas podem enviar para mim. Não, Fernando, não é o Polo que envia, tá? Porque a disponibilização do simulado é via sistema, então é a universidade que disponibiliza para os alunos, não é o Polo. O Polo só informou para esse grupo de alunos que estava disponibilizado, tá? E também já passou, caso você não tenha visto, elas foram no dia 11 e no dia 21, tá bom? O Pedro perguntou, esse meeting vai valer como atividades complementares? Não, Pedro, porque ele vai terminar antes de 1 hora, tá? Só vale atividades complementares acima de 1 hora, tá bom? Então, por isso que a gente nem falou nada de certificado aí de atividades complementares.
Então, vamos seguindo aqui, pessoal, acho que eu respondi todos. Então, a gente falou das datas da 1, das datas da avaliação final, certo? Questão de somatória de notas e tal. O que vai cair na minha prova, certo? Vai cair na prova todas as unidades de estudo de fevereiro a junho, de acordo com o mês de ingresso do aluno, tá? Mais as 2 questões de conhecimentos gerais. O que vocês têm que fazer? Acessar as disciplinas lá no Blackboard, fazer o estudo dessas unidades nos conteúdos do semestre e também estudar a disciplina de conhecimentos gerais para se preparar para a prova, tá? É importante falar, pessoal, que disciplinas semestrais não possuem prova. Que disciplinas são essas? Ambientação digital, atividades de extensão e interações com o eu, plano de acompanhamento de carreiras, estágios obrigatórios, práticas de ensino, são disciplinas semestrais, são disciplinas práticas ou disciplinas de projeto, projeto multidisciplinar, ambiente estratégico, ambiente competitivo, enfim, disciplinas semestrais ou de projetos não tem prova. Essas disciplinas, elas têm atividades específicas lá e prazos específicos também para vocês entregarem as atividades, tá bom? Como que eu sei se a disciplina tem prova ou não? Leia os avisos, tá? Lá no aviso o tutor vai informar certinho se aquela disciplina semestral possui prova ou possui atividades para entregar, tá bom? Era justamente esse slide aí que eu estou já adiantando para vocês, certo? Então, atividades semestrais, práticas de estágio, elaboração de projetos, geralmente não tem prova, os alunos fazem AS, entregam trabalhos ou projeto, ou é só a entrega do projeto que vale. Geralmente, disciplinas de estágio, os alunos têm que entregar os documentos de estágio, também não tem prova. E é importante frisar com vocês, pessoal, que se você não entrega a atividade ou não faz ali a atividade proposta, não tem uma possibilidade de fazer uma avaliação final ou um prazo estendido, não. O prazo que está na disciplina é o prazo de entrega das atividades, tá? Então, fiquem espertos quanto a isso, tá bom? A Rafaela perguntou, na avaliação final só caem novamente as questões referentes às disciplinas que eu não consegui alcançar a nota mínima? Correto, Rafaela, tá? Imagina que você vai fazer aí 5 disciplinas. Dessas 5 disciplinas, 2 você não alcançou a nota, na 1. Então, você só vai fazer a F dessas 2 disciplinas que você não alcançou a nota, tá? O Ramon perguntou, uma dúvida, a atividade contém 4 atividades, faço apenas 3 e somando o resultado da prova, essas 3 atividades que faço, Ramon, acredito que você esteja perguntando das atividades de sistematização, certo? Que valem 4 pontos. O máximo é 4 pontos. Imagina que você não fez todas as atividades e você não tem 4 pontos, mas você tem, tipo, 3 pontos. Esses 3 pontos vão ser somados com a sua nota da prova, tá? Para você alcançar a média, que é 6, você tem que ter tirado o mínimo 3 na prova também. Vai somar 3 de nota de AS, mais as 3 notas de prova para dar 6, aí você teria a média, tá bom? O Fernando, ambientação digital não cai na prova? Não, Fernando, ambientação digital é uma disciplina semestral, não cai na prova, não tem prova. São só as atividades que tem dentro da disciplina para você fazer, tá? O Ramon, sim, ok. Vamos seguindo, então. Aqui eu coloquei um print, pessoal, para vocês entenderem o que vai aparecer mais ou menos no Blackboard de vocês, tá? Para identificar conhecimentos gerais, o que é disciplina semestral, o que é dos meses aí. Então, vocês vão entrar lá na disciplina, lá no Blackboard cursos, aí o que vocês vão visualizar, né? Pelo menos esse aqui é um print que tem, por exemplo, atividade semestral, né? Que é atividade de extensão. Não há provas de disciplinas semestrais, tá? Aqui a próxima que aparece aqui para mim é disciplina de conhecimentos gerais. Então, para todos os alunos abriu essa disciplina, dentro dela tem 2 temas de estudos que você tem que estudar para poder responder as questões da prova, tá? Aí depois eu vou verificar aqui. Abriu para mim uma disciplina de fevereiro, que é essa final 02-2022. Abriu para mim uma disciplina de março, que é o final 03-2022. A disciplina de abril, 04-2022. A de maio, com o final 05-2022 e a de junho, final 06-2022, tá? Isso para um aluno que está estudando desde fevereiro. Lembra que você vai estudar as disciplinas que abriram neste semestre para você, tá? De acordo com o seu mês de ingresso.
É só para vocês entenderem como vocês vão visualizar as disciplinas e entender cada uma delas lá no Blackboard, tá? Vi que subiu uma pergunta aí, deixa eu ver. A Keila perguntou, essa ambientação digital tem atividade? Para mim não aparece, são para todos? Keila, precisa ver se essa disciplina é uma disciplina obrigatória para você, se ela abriu este semestre para você, tá? Caso você tiver dúvida, depois dá uma olhada no seu histórico pela área do aluno ou lá pelo Blackboard mesmo. Se você não encontrar e ficar com dúvida, chama a gente aqui no WhatsApp que a gente verifica junto com você, tá bom? Bom, eu vou falar aqui do acesso ao conhecimentos gerais, tá? Porque os alunos, às vezes, ficam focados nas disciplinas e esquecem dos conhecimentos gerais, certo? Então, quando vocês acessarem essa disciplina de conhecimentos gerais, né, que ela está 2022-1, né, que é deste primeiro semestre, vocês vão abrir ela, vai estar lá para vocês. O material didático, existem duas opções de vocês visualizarem esse material, ou numa maneira interativa, que é bem bacana, ele vai abrindo as janelas, assim, bem legal, ou baixar em PDF, fazer a leitura do PDF, tá? Para este semestre, a faculdade colocou dois temas muito interessantes, um tema sobre metaverso e o outro tema sobre inteligência artificial e tendências no mundo do trabalho, e um outro material complementar com outras leituras aí, tá? O que vocês têm que fazer? Acesse esse material, faça a leitura desses conteúdos. Nesse conteúdo interativo tem vídeo, tem link de outros sites, né? Tem um material complementar bem diverso, que é bem interessante de vocês fazerem esse estudo, e isso também pode aí abrir a cabeça de vocês para outras possibilidades, né? Se você quiser, eu já estudei, eu quero ver se eu estou sabendo ou não, para eu poder responder as questões da prova. Existe um simulado para você poder testar os seus conhecimentos, tá? Esse simulado não vale nota, certo? Não vale nada, o aluno faz se quiser para poder testar os conhecimentos, tá? Então, fez o estudo do material, eu li tudo, nossa, bacana, vou fazer lá uns exercícios para eu testar os meus conhecimentos. Lembrando que vocês vão responder 2 perguntas de conhecimentos gerais na prova, certo? Tudo bem? Deixa eu ver, acho que subiu mais uma pergunta aqui. O Pedro perguntou, na prova eu posso abrir a página, fechar e depois continuar de onde parei? Não, Pedro, não pode, tá? Porque o sistema não vai deixar. Quando você abrir a prova, vão estar todas as questões lá e você tem que fazer todas as questões que estão lá, tá bom? Tem tempo? Tem. Tem, Pedro. Geralmente, o semestre passado foram disponibilizados 5 horas. Eu coloquei no slide que vai ser disponibilizado 4 horas, mas eu não tenho certeza, tá? Mas tem um tempo, sim, eu vou mandar aqui para vocês. Deixa eu só responder, acho que a aluna me perguntou aqui. Eu não consigo responder, achei que... Pronto. Bom, vamos lá. Seguindo, hein? O que eu tenho que fazer para realizar a minha prova? A gente põe várias dicas aqui que é importante você se ligar aí na sua casa, tá? Que vocês vão fazer a prova online. A prova é importante que ela seja feita pelo um computador, certo? Mas eu só tenho celular, a gente não recomenda. Por quê? O celular pode desconfigurar a prova, tá? Então, é importante que vocês façam a prova por um computador. E não tenho computador na minha casa e tal. Vem até o Polo e faça a prova aqui no laboratório do Polo, tá? A gente não recomenda que seja feita pelo celular, porque vocês podem ter problema. Uma coisa que aconteceu o semestre passado com alguns alunos, eles fizeram pelo computador, mas de um computador da empresa. Aí não abre a prova, porque computadores de empresa, eles têm um bloco ali de pop-up que não deixa abrir a prova, tá? Então, se você for realizar a sua prova por um computador, prefira que seja um computador pessoal de vocês ou de alguém que possa te emprestar e tal, porque se você for fazer na empresa, ele não abre a prova também, porque computadores de empresa, eles têm um bloqueio aí para sites, né, para janelas que abrem, aí o aluno também não consegue realizar, tá? É importante que o navegador seja o Google Chrome,
tá? Para você poder aí ter a maior experiência, a navegação na prova. A conexão com a internet também é importante. Se você não tiver uma conexão com a internet adequada, essa prova pode variar e voltar, enfim, o aluno não consegue realizar direito, tá? E é importante que quando você abrir a sua prova, confira se estão todas as disciplinas que você precisa realizar, tá? Quem faz essa conferência é o próprio aluno quando abre a prova, tá? Não tem como o Polo fazer, que senão eu ia pegar a tentativa de vocês. Abriu a prova, dá uma rolada ali na página, vê se estão todas as disciplinas que você precisa fazer, comece a prova e faça ela com tranquilidade. Como eu falei no início, haverá uma tentativa para a realização das provas, tá? Em outros semestres, a faculdade liberou uma segunda tentativa em caso de erro de conexão ou problemas de sistema, enfim, a gente não tem essa orientação ainda. Então, por isso que hoje eu vou orientar para vocês só uma tentativa, tá? Então, se organizem para realizar nessa única tentativa, tá? Então, por isso que a gente fala, veja um computador legal para você fazer, utilize o Google Chrome, em conexão de internet. Se não tiver, mande uma mensagem com o Polo, agende para fazer a prova aqui, tá? E não deixe para o último dia, certo? Lembrando que a prova 1 já é na próxima semana, dia 3 e 4, e se você precisar fazer a F no dia 25 e 26. O que é importante a gente falar, pessoal, o Polo ele fica aberto nos dias de prova, na sexta-feira, das 9 às 19 horas, e no sábado, das 9 às 13. Então, se você está inseguro, né, não sabe direito, acha que vai ter alguma dúvida quando abrir a prova, tente fazer a prova nos horários em que o Polo está aberto. E se tiver dúvida, você pode mandar via WhatsApp, né? A gente pode tentar ajudar vocês, ou vir aqui presencialmente fazer a prova aqui do laboratório, tá? Se você, por exemplo, escolher fazer a prova no sábado à tarde, né, e tiver alguma dúvida, a gente não vai estar em atendimento para poder ajudar vocês, tá? Então, não que você tenha um problema, mas se você quiser fazer com o respaldo aí, com o nosso atendimento do Polo, caso você tiver alguma dúvida, tente fazer nos horários em que a gente está aberto aqui, tá bom? Eu vi que subiu uma pergunta. Cadê? A Eduarda perguntou. A 1 vai ter um modelo parecido com o simulado disponibilizado? Por exemplo, o simulado ficou em tela cheia, com o tempo sendo mostrado para saber quantas horas ainda tínhamos para realizar. Vai ser assim, Eduardo, eu vou mostrar aqui nos prints, tá? Eu já vou chegar lá. O Ramon perguntou, a prova é de alternativa? Sim, Ramon, a prova é de alternativa de múltipla escolha, tá? A Camila perguntou, e se não estiver todas as disciplinas? É importante você, então, printar a sua prova, informar ao Polo que não está lá as disciplinas. Por que a gente fala isso? Tem algumas disciplinas que às vezes não estão na prova, mas é uma disciplina, por exemplo, que não tem prova, é uma disciplina que o aluno tinha que entregar um projeto, tá? Então, é importante você entrar no seu Blackboard, Camila, né, e todos os alunos, anota o nome das disciplinas que você tem que fazer prova, vê as que não têm prova, que são semestrais ou projetos, enfim, e somente as que têm prova, todas elas é para estar lá, tá? Se não tiver, faça prints e tal, formalize para o Polo no e-mail para a gente poder entender o que aconteceu. Geralmente estão todas lá, tá? A gente só fala isso porque às vezes já aconteceu de realmente tá faltando uma disciplina e o aluno não percebeu, ficou sem nota, enfim, tá? Então, a gente tem processos da faculdade para a gente regularizar essa questão, tá bom? Mas é importante que os alunos fiquem atentos e nos avisem, porque nos avise, né? Porque é o próprio aluno que abre a prova, tá? Ah, Rafaela, se não estiverem todas as disciplinas, eu já respondi, obrigada, ok, beleza. Então, vamos lá, pessoal, passo a passo do caminho, aonde que eu vou visualizar a minha prova. Então, a prova é pela área do aluno, tá? Então, você vai acessar área do aluno, vida acadêmica, consulta de provas, que é o que está nesse print aí para vocês, tá? Então, quando vocês acessarem a consulta de provas, vai abrir uma outra aba da internet, que é o Prova Fácil, que é o sistema de provas online da universidade, tá? E lá vai estar ali o link ali, prova online. É nesse quadradinho que vocês vão clicar para abrir a prova, tá? Clicando na prova, você vai localizar ali a tentativa e vai ter um botãozinho ir para avaliação, que vai estar no cantinho da página, tá? Aí, antes de você ir para a avaliação, ele vai mostrar os seus dados, o aluno, prova, o tempo de prova, uma informaçãozinha ali, caro aluno, não sei o quê, clique ali.
leia essas orientações, ok, vou iniciar a minha prova. Então, veja, não tem como o aluno abrir sem querer a prova, certo? Porque veja quantos cliques o aluno tem que entrar para poder abrir a prova. Tem aluno que às vezes fala assim, minha prova abriu sem querer. Não tem como, tá? Então, veja quantos cliques o aluno tem que progredir para realmente fazer a abertura da prova. Uma vez que a prova está aberta, ela começa a contar o tempo, tá? Porque você tem um tempo para fazer a prova. Aqui eu vou orientar a questão de 4 horas de prova, tá? Por que eu coloquei uma interrogação aí no meu texto do slide? Porque o ano passado foram feitos 5 horas de prova, tá? Eu não sei exatamente, eu coloquei 4 horas, porque em outros semestres anteriores foram 4 horas, e o semestre passado foram 5 horas, tá? Fernando perguntou onde clica depois. Aqui, Fernando, ele vai abrir uma nova aba, tá? Então, você vai abrir aqui consulta de provas, certo? Depois ele vai abrir uma nova aba da internet, que é o Prova Fácil. Aí ele vai abrir os quadradinhos, você vai clicar em Prova Online, certo? Se você clicar, provavelmente não vai aparecer nada, tá? Porque tá fechado, vai abrir no dia 3 somente. Ficou claro? Acho que é o Fernando. Ficou claro, Fernando? O caminho? Então, beleza, abri a minha prova, certo? Vai começar a contar o tempo e veja, as questões vão estar separadas por disciplina, 6 questões de cada disciplina, e no final da prova é que tem as 2 questões de conhecimentos gerais, certo? Então, você consegue sim identificar qual questão de cada disciplina vai estar organizadinho lá na sua prova, e no final, lá, as últimas 2 questões são as questões de conhecimentos gerais, tá? Então, assim que você abrir a sua prova, começa a contar o tempo ali no reloginho, e todas as questões vão estar também aqui do lado para você entender qual você respondeu, qual você não respondeu. Então, as que estiverem em cor branca são as que você ainda não respondeu, as que estiverem em amarela é porque você clicou, mas não está salva, e a que está clicada e salva vão estar em verde. Isso para você acompanhar, para ver quantas questões você já respondeu, quantas não. Isso é uma organização aí que o sistema vai te falar o que você já respondeu, o que você não respondeu, tá? Por que tem esse sisteminha aí? Porque tem gente que tem disciplinas desde fevereiro, 2 disciplinas por mês e tal, então são várias provas, para o aluno poder acompanhar o andamento de quantas ele já respondeu, tá? Quando você vai entrar na prova e ela abre em modo de tela cheia, tá? Então, você não consegue sair da tela para, por exemplo, abrir uma outra aba ou consultar alguma coisa na internet. Isso não é possível, ele vai estar em tela cheia. Se você tentar fechar a janela, ele vai te dar um aviso para você continuar aí com a prova aberta, certo? Então, fiquem atentos a isso também. Alguns alertas que podem aparecer na sua prova. Tá? Se você estiver com a prova em andamento e a sua conexão da internet estiver instável, vai aparecer uma tarja vermelha escrito, né? O computador perdeu a conexão com a internet e a sua prova vai ficar travada lá. Ela não vai cair, tá? Mas ela vai ficar travada lá até a sua conexão ser restabelecida, tá? Depois, quando quando o seu computador estiver reconectando com a internet, vai aparecer essa mensagem em amarelo, né? Está reconectando alguns segundos ali, e quando restabelecer a conexão com a internet, vai estar lá, o seu computador está conectado à internet, certo? Então, caso apareça isso, tá bom? Caso vocês tenham alguma instabilidade da internet, vocês não perdem a prova não fecha, ela fica pausada, tá? Até que seu computador reconecte aí com a internet, tá bom? Então, eu finalizei a prova, coloquei todas as questões e tal. Então, você vê ali no ladinho se estão todas respondidas, elas vão estar em verde, quer dizer que você respondeu todas as questões. E aí você vai clicar em entregar a prova, tá? Caso você não tiver respondido todas as questões, o sistema vai te mostrar, olha, filhão, você não respondeu todas, faltam questões. Você pode voltar na prova para conferir as respostas, ou aqui embaixo, não sei, eu não coloquei nenhuma seta, mas aqui, ó, entregar a prova com questões incompletas. Você também pode escolher isso, mas não é isso que a gente orienta. Responda todas as questões, tá? Porque mesmo se uma questão estiver errada, essa questão está errada, não é isso que está no conteúdo, tal, responda todas as questões.
Somente questões respondidas, vocês podem entrar com algum recurso de questão, se a questão estiver errada, ou mal formulada, ou duplicada, tá? Se você deixar a questão em branco, você não pode depois reclamar para a universidade, tá? Então, responda todas as questões, certo? Respondendo todas as questões, existe ainda aqui entregar a minha prova, que você pode realmente clicar para entregar a prova, ou voltar para as questões e tentar rever alguma coisa, mudar alguma, enfim, que você queira, se você ainda tiver com o tempo de prova, tá? Então, veja quantos cliques também o aluno precisa fazer para entregar a prova. Então, às vezes o aluno fala, entreguei sem querer, o sistema entregou para mim. Não, veja quantos cliques você tem que prosseguir para realmente entregar a prova, tá? Então, não é uma coisa assim que o sistema vai cair e você vai perder a prova. Isso não vai acontecer, tá bom? Você tem que ir certinho no passo a passo. Ainda para entregar a prova, ele vai te dar 2 avisos realmente se você quer entregar a prova, tá bom? Como que vocês... Então, depois eu entreguei a prova, ok. Eu posso ver a minha correção? Vocês só vão conseguir ver a correção do que você errou, que você acertou, depois de finalizado as provas. Então, você acabou de entregar a prova, não vai aparecer correção nenhuma para você. Essa correção só vai aparecer a partir do dia 5, domingo, que vai estar, a prova já vai ter finalizado, tá? Vocês olhem lá, né? Eu vou mandar para vocês, próximo às provas, todos esses acessos, tá? Então, caso vocês fiquem na dúvida onde eu vejo a correção, como eu faço tal, eu vou mandar por e-mail passo a passo. A Noélia vai mandar aí para os alunos também de Ribeirão, tá? Então, vocês vão ser orientados certinhos desses caminhos aí. Então, como eu faço para verificar o que eu acertei e o que eu errei na prova? Lá no domingo, vocês podem tentar acessar, ou na segunda-feira, tá? Não precisa ser no domingo, enfim, a pontuação aí. Então, o que eu tenho? O que está em verde é o que você acertou e o que está em vermelho é o que você errou, certo? Aí, se você quiser já fazer a contagem, quanto que eu tirei mais ou menos? Lembrando que os acertos das disciplinas valem 0,8 e o acerto do conhecimento gerais 0,6. Então, você vai somar disciplina por disciplina e depois ver o conhecimento gerais e somar o conhecimento gerais para todas elas, né? Porque as questões de conhecimento gerais são somadas em todas as disciplinas, tá bom? Eu acho que subiu uma pergunta aí. Nos dias de prova, os 2 dias de prova eu escolho um dia. A Ariane já respondeu, né, Gia? Você escolhe um dia para você fazer a prova, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei um calendário que a gente recebeu da universidade aí, né, com todas essas datas. Então, eu vou explicar um pouquinho cada uma. Então, as provas são no dia 3 e 4. No dia 5 e 6 é o recurso de questão, que eu vou explicar para vocês o que é. A somatória dessas notas, elas vão ser divulgadas na área do aluno a partir do dia 10/6, tá? Se a sua nota subiu errada ou foi somada errada, você pode pedir um CA de atualização de notas, né, no dia 13 e 14 de junho, e depois aí as datas da avaliação final também, 24 e 25, datas de recurso, divulgação de notas e também, caso você precisar de um CA de atualização de nota, também tem uma data aí. Eu acho que não sei quem perguntou, acho que foi, não sei se foi a Rafaela, não me lembro. Mas eu vou falar um pouco agora desses recursos, tá? Para a gente finalizar aqui a aula. O recurso de questão, que você pode abrir no dia 5 e 6. Para que serve? Se você abriu a sua prova e tinha lá questões repetidas, questões que você tem certeza que está errada no material, não é aquela pergunta, né? Aquela pergunta está errada, enfim, qualquer erro na formulação da questão da prova, você pode entrar com um pedido de recurso de questão. Tá? Esse pedido ele vai estar aberto para os alunos entre o dia 5 e 6, no domingo e na segunda-feira, lá pelo Vida Acadêmica, consulta de provas, requerimento, tá? Como eu falei, eu vou mandar tudo isso por e-mail, passo a passo, bonitinho, o que vocês têm que fazer, tá? Ficou com dúvida, tô domingo em casa, eu não sei se eu abro ou não sei se isso é um erro ou não, entre em contato com o Polo na segunda-feira e a gente orienta e te ajuda a verificar certinho. E se você quiser entrar com recurso, né, tiver questão para isso, você pode entrar até na segunda-feira, no dia 6, tá? A divulgação das notas a partir do dia 10, pessoal. Então, por que a gente coloca a partir de? Porque as notas vão subindo no sistema ao longo do dia, tá? Pode ser que lá no final do dia, às 6 da tarde do dia 10, minha nota não subiu ainda. Não, o dia tá rolando ainda, tá?
Então, eles colocam a partir de, porque pode ser que suba no dia 10, pode ser que algumas notas subam no dia 11, tá? Então, ao longo do dia 10, essas notas vão estar subindo no sistema. Elas vão subir aonde? Lá no Minhas Notas Detalhado. Então, você vai entrar Vida Acadêmica, Minhas Notas Detalhado, a hora que você abrir mais detalhes, a sua nota vai estar lá, nota da sua prova, e aqui vai estar já a somatória da média final e o resultado se você está aprovado ou se você está de AF, tá? Então, é o próprio sistema que faz essa somatória e posta lá para vocês na área do aluno Minhas Notas Detalhado, tá? Aquilo que eu falei para vocês conferirem a correção é se vocês quiserem fazer essa somatória, tá? Se vocês não quiserem aguardar aí o sistema subir e somar suas notas, não tem importância, tá bom? O sistema vai fazer isso de qualquer forma, tá? E se a minha nota subiu errado, né? Eu vi lá a somatória, conferi, tem uma questão que não foi somada, ou a minha nota da A2 não foi somada, aconteceu algum problema na somatória das minhas notas. Nos dias 13 e 14, segunda e terça-feira, você pode fazer a abertura de um CA para questionar aí essa somatória de notas, tá? Então, vocês ainda têm essa possibilidade. Por isso que a gente ensina como o aluno vê o que errou, o que acertou, como que faz a contagem dessas notas, onde que vê a somatória, tá? Então, se estiver algum erro, você pode reportar esse erro para a universidade nos dias 13 e 14, tá? Tem um CA específico para isso. A gente também vai orientar o passo a passo bonitinho de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com o Polo para a gente poder orientar vocês, tá? Sobre todos esses recursos que eu mencionei, recurso de questão, atualização de notas, eles são em dias específicos, certo? Se você, por exemplo, viu que houve um erro na somatória de notas e já passou o período de recurso, você não consegue abrir recurso, tá? Esse recurso fecha. Então, por isso que a gente fala certinho para os alunos, observem a nota, façam as somatórias, vejam lá certinho se somou correto, se está correto ou não. Quem faz essa conferência não é o Polo, é o aluno, tá? Porque cada aluno tem umas disciplinas, cada aluno tem um tanto de disciplinas que caiam na prova, outros que não. Então, é importante que vocês saibam para que serve cada recurso, a nota de cada questão, façam essas contagens aí, confiram a sua nota certinho, e se tiver qualquer erro, entrem com o pedido de recurso para a universidade, tá? A gente vai estar à disposição para falar qualquer dúvida aí de vocês e ajudá-los aí nesses pedidos de recurso, se acontecer algum problema, tá? Então, dicas gerais aí para vocês, para a gente finalizar a nossa aula. Realizem as atividades de sistematização até o dia 1/6, as de maio e de junho estão abertas, assim você já faz os estudos dessas disciplinas, né, e já se prepara aí para fazer a prova, certo? As demais disciplinas lá para trás, de fevereiro, março, abril, faça uma lista de quantas unidades tem cada disciplina, faça a revisão desses conteúdos, veja as videoaulas novamente, organize esses conteúdos, faça anotações e resumos desses conteúdos, tá? Porque quando a gente escreve, a gente consegue reter melhor esse conhecimento, isso vai ajudar vocês aí na fixação dos conteúdos para vocês poderem responder as questões. E não esqueçam de fazer as leituras, né? E caso vocês quiserem o simulado dos conhecimentos gerais aí, para vocês se prepararem bem para a prova, tá? E aí a gente fala, arrase, brilhe, confia, foco, força e boa prova aí para vocês, certo? Aqui eu vou dar os nossos contatos aí do Polo Piracicaba, caso vocês tenham qualquer dúvida, podem mandar aí para o nosso WhatsApp ou pelo meu e-mail também, ou ligar aqui no Polo, tá? E aqui também os contatos aí do Polo de Ribeirão, da Noélia, dos e-mails, e também os horários aí de atendimento, certo? Bom, eu vou dar um stop share aqui, cadê? Não, aqui, fechei. Tudo bem, então, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Ficou claro todas essas questões que eu passei para vocês? Falei demais? Agora é a hora que vocês quiserem levantar a mãozinha, abrir o áudio, ficar com dúvida, aproveitem esse momento. Bom, pessoal, ó, como eu mencionei ao longo da aula, antes de vocês saírem, a gente recebeu um comunicado da universidade que na segunda-feira a gente vai ter uma web de orientações de prova, tá? Caso qualquer
qualquer alteração que estiver aí nesses slides que eu coloquei, a gente vai encaminhar para vocês um e-mail na terça-feira com todas as orientações, tá? Porque essas orientações eu peguei, são orientações gerais, né, do que acontece durante o semestre, aí das disciplinas, como acontece a prova. Se acontecer qualquer outra orientação a mais que não esteja nessa aula de hoje, vai estar nesse e-mail de orientação que eu vou passar para vocês na terça-feira, tá? Porque na segunda a gente vai ter todas as orientações da faculdade, tutoriais e tal. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, na terça-feira eu vou encaminhar esse link da aula gravada de hoje, os slides, as orientações gerais de prova, tá? Fernando, qual slide você quer que eu volte? Deixa eu ver aqui no chat o que tem. Ah, depois que você clica na consulta de provas. Espera aí que eu volto lá para você ver. Ó, aqui, né, vida acadêmica, consulta de provas, clicou no consulta de provas, ele vai abrir uma aba com esses 3 ícones aí, prova online, provas realizadas, se você não fez nenhuma, não vai ter, e requerimentos, tá? Ele vai abrir uma nova aba, que aí vai aparecer esse acesso aí do Prova Fácil, tá bom? Veja se você conseguiu visualizar aí, Fernando. Tudo bem? Conseguiu visualizar? Caso você faça esse acesso hoje, talvez não esteja aberto porque não está no período de provas, tá? Por isso que a gente passa aqui nos slides para vocês poderem aí imaginar como vai ser, caso não estiver aberto. Alguns alunos que já fizeram outras provas em semestres passados têm esse acesso já. Mas vocês, talvez se você for calouro, não abra, porque vai ser a sua primeira prova, ela só vai abrir no dia 3 mesmo, tá? Isso, tá. Então, tá bom. Então, às vezes, acho que talvez você tenha testado e não abriu, é isso? Por isso você ficou com dúvida? Certo? Então, pessoal, alguém mais tem alguma dúvida que eu possa ajudar? Então, façam os estudos, se organizem para as provas, tá bom? E caso vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar a aula, tudo bem? Estão com dúvidas? Querem fazer mais alguma pergunta? Me deem um ok aí, um tchau, se forem sair. Ok, não, obrigada, boa noite. Boa noite, então, pessoal. Agradeço a presença de todos, agradeço aí a presença da Noélia e da Ariane que me auxiliaram no chat. Bons estudos, boas provas e contem com a gente aí para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Abraços virtuais a todos e tchau, tchau, pessoal. Até mais.